Buenas noches a todos, meus amigos, amigas, irmãos, irmãs em todo o Brasil, como também em todos os países de fala espanhola. Hoje queria dar aparte de dar uma salutação, um saludo, eu também queria falar um tema bastante importante e bastante questionável sobre aquele título que muitas vezes é tomado pejorativamente como o Dia do Índio. Primeiramente como historiador, porque eu sou teólogo, sou filósofo e sou historiador. Sou professor da rede pública estadual aqui em Amazonas e tenho já mais de 25 anos de magistério dentro da sala de aula. Como historiador, eu sei que sempre existem duas formas de ver a história. Aquela forma escrita pelos vencedores e aquela forma que sempre fica no anonimato de los vencidos. Então, desde 1492, quando Colombo llega a Ilhas Hananí, que después serían renominadas como El Salvador, ahí en Centroamérica, no Caribe, 12 de octubre de 1492, él pensaba que había descubierto una nueva ruta que precisaban los mercaderes, la economía de Europa, precisaban de esa nueva ruta. Entonces, Colombo había feito esa viaje para descubrir esa nueva ruta. Una nueva ruta que pudiese comunicar económicamente, comercialmente a Asia con a Europa. Aquela ruta que había descubierto, había feito Marco Polo. Mas en aquel tiempo, aquella ruta había sido marcada por guerras, inclusive guerras religiosas. De modo que Europa se encontraba totalmente aislada da Asia. Y los mercaderes no podían pasar. Tenían que buscar un nuevo camino. Y ahí entra a particularidad de un proyecto que Cristóbal Colombo tinha. Ele falou com os reis da Espanha. O rei da Espanha não acreditou muito nesse projeto, porque ele pensava, bom, vamos a ter que investir em dinheiro e quizás esse projeto não tenha sucesso. Então, seria um dinheiro que seria gasto vanamente. Mas a mulher, a rainha de Inglaterra, da Espanha, ela tinha uma visão diferente. Ela vendeu as joias dela e com esse dinheiro ela apoiou o projeto financeiramente para Colombo ter as 3 caravelas, aquelas 3 embarcações com que eles viajaram, os europeus viajaram. E viajaram de um lugar chamado Puerto de Palos e saíram da Europa caminho a descobrir um novo caminho para as Índias Orientais. Eles chamavam assim, porque a Ásia fica no oriente da Europa. Então, até o dia de hoje, eles chamam orientais aos asiáticos. Então, quando atravessaram o Atlântico, em essas embarcações frágeis, eles viajaram durante dias até chegar àquela ilha chamada Hananí.
aquí no Caribe, en Centroamérica. Y cuando chegaron a esas ilhas, Colombo pensó que había descubierto un nuevo camino para as Indias. Então, a população dessas ilhas, ele chamou de índios. Ele evidentemente estava totalmente errado. Primeiro que ele não havia descoberto um novo caminho para as Índias. E segundo, que esse povo não eram índios. Então, as crônicas que os europeus escreveram durante séculos, eles colocaram erroneamente, como Colombo colocou num princípio, que as populações nativas na América eram índios. E Colombo errou. Errou tanto quanto das etnias que moravam aqui na América, que foram muitas, e em quanto chamar a essas etnias, esses povos, de índios. Evidentemente, eles não eram índios e também Colombo não havia descoberto um novo caminho para as Índias. As gravaturas, as escrituras da história têm essa visão eurocentrista. Eles escreveram a história a sua forma, a seu modo, a sua visão de ver. Então, verdadeiramente não houve uma conquista. O que houve uma invasão e um genocídio, porque tiraram as terras desses povos, se adueñaram de algo que não era deles. Não houve um descobrimento, porque já existiam povos que tinham suas culturas, suas línguas, suas tradições, eram etnias diferentes, mas que eram por direito, eles tinham a posse dessa terra. Essa parte da história se está reescrevendo atualmente, porque é necessário, sim, colocar as coisas em seu lugar. Aqui na América não há índios. Esse foi um erro geográfico histórico que os europeus escreveram nos seus livros, segundo a visão eurocentrista que eles tinham. Mas, então, professor, então, pastor, como podemos chamar aqueles povos se não podemos chamá-los de índios? Novamente rectifico, índios não há em América. Então como podemos chamar a eles? Podemos chamá-los de nativos americanos. E cada povo tem seu nome. Cada povo é reconhecido por uma identificação étnica. E nós temos que respeitar isso. Temos que continuamente buscar e trazer a memória, a memória de aqueles povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus. Eles someteram esses povos e houve etnias que desapareceram precisamente pela chegada dos europeus, porque foi um genocídio. Houve a destruição de impérios que já existiam, como o Império Azteca e o Império Inca. E aqui no Brasil, naquele tempo não existia o Brasil, mas o território estava aí, existiam etnias que algumas delas desapareceram com a chegada dos europeus. Essa história é necessário reescrever de aqueles povos que durante séculos a sua memória foi apagada. Então, eu deixo esta parte da história em este pequeno relato como historiador. Não há índios na América.